Do louvor no Antigo Testamento, capítulo 2, louvor no Antigo Testamento, nós já vimos. Nós semana passada vimos a origem do louvor, depois nós vimos o louvor no Antigo Testamento, várias referências que a gente viu, e finalizamos com Esdras, capítulo 3, versos 10 a 13, foi a última referência que nós vimos sobre louvor no Antigo Testamento. Agora vamos começar com Davi. O slide aí é o número 11, tá? Por favor, pode adiantar. Davi foi a pessoa mais importante na Bíblia quando nós falamos sobre louvor, adoração e música, né? Davi, ele era pastor de ovelhas, mas ele foi ungido por Samuel como rei de Israel. Então, além de rei, Davi também foi um guerreiro na corte do rei Saul, e Davi também foi um músico e cantor, né? Então ele tinha essas habilidades dadas por Deus, ele tocava harpa, né? E vimos aqui inclusive uma referência que enquanto ele tocava a harpa, o espírito maligno que estava sobre Saul, atormentando, aquele espírito maligno, ele saía enquanto Davi dedilhava. Então a gente vê que Davi não era apenas um músico que tocava bem um instrumento, mas Davi era um adorador. Existe uma grande diferença entre ser apenas um músico e ser um músico adorador. Hoje de noite eu estava ali, orando e pedindo esse toque da presença, enquanto os nossos irmãos estavam aqui ministrando. Realmente eu senti aquela unção de Deus pairando sobre esse ambiente. E eles nem estavam cantando mais propriamente uma música, né? Apenas uma parte instrumental ali. E eu realmente estava, Deus, esse ambiente está sendo carregado com a Tua presença através do toque dos instrumentos. Então, nem sempre é necessário cantar com frases em português, né? Às vezes a própria música executada, né, no caso o instrumental, ele pode sim carregar essa presença que nos toca. Eu realmente fui muito tocado, né, nesse momento final ali da adoração, enquanto estava começando a intercessão. Então Davi, ele não era apenas um músico, ele era um músico adorador, um adorador que era músico. Ele compôs 73 salmos. Então, dos 150 salmos que nós temos, 73, praticamente metade dos salmos são composições de Davi. Lembrando que os salmos são orações, os salmos são canções, né? Os salmos são lamentos feitos diante de Deus. Então, quando a gente lê os salmos hoje, a gente precisa entender que, exemplo, Davi, ele, naquele momento que estava cantando, compondo, ou declarando, orando, aquilo dali foi tão, forte diante do Senhor, que o Senhor decidiu incluir nas Escrituras Sagradas como palavra inspirada. Então, não são apenas, os salmos não são apenas frases, palavras, escritos, são canções, orações, que brotou de um coração adorador. Então, além de Davi, tem os filhos de Coré, tem Asaf, Emã, Salomão, tem um salmo que é de Moisés. Alguns salmos são desconhecidos, mas quase metade dos salmos foram compostos por Davi. Ele organizou a ordem da adoração no tabernáculo de Davi, que nós vamos ver agora. Foi ele que organizou como que os músicos, os cantores, os levitas iriam ministrar. Instituiu músicos e cantores para ministrar ao Senhor, fazendo algo que nunca antes havia sido feito. Nós não vamos ler, tá? Mas você pode anotar, primeiro livro das Crônicas, 25, fala da organização de Davi no tabernáculo. Davi foi um cara assim, fora do tempo. Poucas pessoas são fora do tempo. Muitas vezes a gente
está vivendo o nosso tempo, beleza. E estamos pensando com a mentalidade do nosso tempo, nós estamos enxergando as coisas com o nosso olhar do nosso tempo, mas algumas pessoas elas enxergam mais longe. Algumas pessoas elas conseguem estar vivendo nesse tempo, mas enxergando mais à frente. Davi foi uma dessas pessoas. Davi foi um visionário, não só no sentido assim de visão de reino, né, de visão militar, mas Davi ele viveu a graça na época da lei. A gente vai ver isso. Exemplo, Davi chega para o sacerdote Aimeleque, se não me engano, e ele pede os pães da proposição para comer e para dar aos soldados que estavam famintos. Aqueles pães eram sagrados. Os pães da proposição eram colocados na mesa, né, no santo lugar, e eles eram trocados de tempo em tempo, né, periodicamente. Eu não sei se era todo dia ou se era no final, no início do sábado, mas eles eram trocados. E nessa troca, Davi pede para comer os pães. E o sacerdote Aimeleque permite. E ele não morre por causa disso. Então você vê que Davi foi um cara que viveu além do tempo dele, na época da lei ainda, mas com uma atitude de fé. E eu acho que isso, irmãos, deve ser a nossa postura. Nós vivemos no ano 2026, século 21, mas nós precisamos ter uma postura de fé para enxergar o futuro, aquilo que Deus quer fazer lá na frente. Às vezes nós estamos muito presos, ao nosso tempo, à mentalidade do nosso tempo, e Deus está querendo, mentes inspiradas, criativas, pessoas que enxergam coisas que os outros não estão enxergando. Ora, se no mundo nós tivemos homens assim, Thomas Edison, por exemplo, foi um homem fora do tempo dele. Ele foi talvez um dos maiores inventores de toda a história. Nós temos hoje a energia, a lâmpada, não é energia não, né? Nós temos a lâmpada, agora as de LED, mas tudo começou com a lâmpada elétrica, de um homem que enxergou lá na frente. O Steve Jobs, por exemplo, foi um cara assim, com uma mente fenomenal. A Apple já existia e ele conseguiu enxergar lá na frente o que as pessoas, no futuro usariam, queriam ter em suas mãos. Então assim, Davi foi esse tipo de pessoa. E eu creio que Deus, Ele quer hoje encontrar, na igreja, pessoas com esse tipo de mentalidade, que não estão presas ao seu tempo, que não estão presas a uma regra, a uma lei, ao legalismo, colocando Deus às vezes até numa caixinha. Deus não se encaixa em nossos padrões. Nós não temos os direitos autorais de Deus. A gente não pode dizer como Deus age. Às vezes as igrejas, e que Deus guarde o CCA, mas muitas igrejas querem colocar Deus, ali naquela forma e dizer, olha, Deus só age aqui, Deus só faz por nosso intermédio. E eu sinto dizer, não é assim. Deus está agindo de muitas formas, em muitos lugares, usando muitas pessoas, até de forma que a gente, talvez a gente não concorda, a gente não enxerga daquele jeito, mas sempre temos que ter um temor, de não, assim, atribuir a Satanás, às vezes, uma coisa que é Deus que está fazendo. A gente sempre tem que ter a cautela de Gamaliel. O sábio Gamaliel, que foi o instrutor do apóstolo Paulo, ele disse, olha, se isso não vem de Deus, não é de Deus, com relação ao cristianismo, se isso não vem de Deus, vai acabar. Por si só vai se acabar. Agora, se isso vem de Deus, vamos ter cuidado para nós não estarmos nos levantando contra o próprio Deus. Por quê, gente? Os perseguidos de hoje se tornam os perseguidores amanhã, sabia?
na história da igreja, sempre aconteceu isso. A gente viu na história dos avivamentos, né, nessa disciplina que eu estou ministrando na escola ministerial, o primeiro mover de avivamento foram os montanistas, no século II. Pois acreditem que a igreja da época começou a perseguir os montanistas. A própria igreja institucional da época. Depois, muito tempo depois, vieram os valdenses e foram perseguidos também pela igreja da época. Aí vem Lutero com a reforma protestante e tal, e surgem os anabatistas, logo em seguida. E quem perseguiu os anabatistas? Os luteranos. Os luteranos que tinham acabado de receber de Deus, né, um entendimento novo sobre as Escrituras, pois os luteranos, os calvinistas na época, começaram a matar os anabatistas. Quando o movimento pentecostal começou na Rua Azusa, quem perseguiu o pastor William Seymour e as mulheres e as pessoas que estavam lá, porque ele era negro e havia muita segregação racial? Quem perseguiu? Os crentes da época, porque não aceitava que Deus pudesse usar um pastor negro e mulheres, ou seja, sempre esse padrão se repete. Então nós não podemos deixar de estar vigiando, porque às vezes a gente se torna perseguidor, né, condenando, né, e discriminando, rejeitando o que Deus pode estar fazendo. Então pode ser diferente, mas a gente tem que ter cautela, né? A sabedoria de Gamaliel: se vem de Deus, não tem como a gente deter. Se não vem de Deus, por si só, vai acabar. Então Davi foi esse cara, né, que enxergou muito, muito além da sua época. Mas vamos lá. Vamos para o tabernáculo primeiro de Moisés, para falar do tabernáculo de Davi. Coloca aí, por favor, a figura aí do tabernáculo de Moisés. Para você entender o tabernáculo de Davi, você tem que entender o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi construído no deserto. Deus deu a planta a Moisés. Era fundamentado no sacrifício de animais. Então, animais tinham que ser mortos, o sangue tinha que ser derramado. Então, o tabernáculo de Moisés era sangrento e era dividido em 3 compartimentos. Tá? Então, nós temos a porta de entrada do tabernáculo, que é o átrio. A porta de entrada. Em seguida, você tem o altar de bronze, voltando, né? As pessoas ficavam do lado de fora. Então, os israelitas, eles ficavam do lado de fora. Só podia passar pela porta do átrio o sumo sacerdote e os sacerdotes. Então, nessa parte de dentro, ninguém do povo entrava. Tá? Então, só entravam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, nós temos a porta, e cada objeto desse tem uma simbologia. Eu não vou poder agora me deter nisso, porque a gente tem que ir para o tabernáculo de Davi. Mas eu tenho um estudo, inclusive há muitos anos, acho que nem nesse prédio ainda, mas lá na Severiano Peixoto a gente estudou cada móvel, cada objeto do tabernáculo de Moisés. E o primeiro ali, depois da porta, era o altar de bronze, simbolizando a cruz. Depois tinha a bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, né, simbolizando a palavra, o lavar de água da palavra, mas também simbolizando o batismo. Aí tem aquela cortina lá, que é o primeiro véu. Então, ali já era o acesso para o segundo compartimento, chamado Santo Lugar. Então, por trás daquela primeira cortina ali, nós temos 3 móveis, que é o candelabro com 7 braços, menorá, a mesa dos pães, que eu falei, né, eram colocados os pães da proposição, e o altar de incenso. Então, no santo lugar, os sacerdotes entravam até o santo lugar, e o sumo sacerdote também, claro. Mas aí tinha uma segunda cortina dentro, que é o véu. Então, lá
Mais para dentro tem o véu, e detrás do véu tinha o outro compartimento que era o Santo dos Santos. Então, no Santo dos Santos só tinha um móvel, que era a Arca da Aliança. E era lá que Deus falava com o sumo sacerdote e com Moisés. Por quê? Porque no Santo dos Santos só o sumo sacerdote tinha acesso. Os sacerdotes tinham acesso ao átrio e ao santo lugar, mas ao Santo dos Santos só o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Moisés não. Moisés tinha acesso livre e restrito qualquer hora. O sumo sacerdote, digamos, Arão não podia entrar no Santo dos Santos qualquer hora, a qualquer momento. Ele entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que era chamado Yom Kippur. Então, nesse dia, Arão pegava o sangue que tinha sido o animal sacrificado no altar de bronze, e ele então levava o sangue para dentro do Santo dos Santos. E era ali, entre os querubins, né, havia uma tampa, porque eu fico com vontade de falar sobre o tabernáculo de Moisés, porque é tanta coisa assim incrível, né, mas eu vou me controlar aqui. Mas havia uma tampa na Arca da Aliança e 2 querubins, um olhando para o outro. E havia um espaço entre os 2 querubins, e era ali onde Deus descia com a sua glória, chamada Shekinah, que significa a glória que desce, a glória que habita. Tá? Então, vamos só nos deter ao aspecto de que tem um véu, uma cortina, separando o Santo dos Santos do santo lugar. E foi este véu que, na morte de Jesus, quando Jesus na cruz proclamou, está consumado. Então você vê que na Bíblia não tem nenhuma coincidência, né? Na Bíblia não tem acaso, né? Quando Jesus grita, está consumado, o véu foi rasgado de cima para baixo. Então não foi ninguém, nenhum ser humano entrou lá e rasgou. Se fosse rasgar, era de baixo para cima. Mas o véu foi rasgado, e era uma cortina muito grossa. Então o próprio Pai, Deus Pai, foi lá e rasgou o véu, dizendo: agora não tem mais separação. Todo mundo agora tem acesso, através do sangue de Jesus, através da cruz, tem acesso à minha presença. Mas isso só foi com a morte de Jesus. Mas Davi antecipou isso aqui. E nós vamos agora ver o tabernáculo de Davi. Coloca aí a próxima. Olha como é simples a estrutura do tabernáculo de Davi. Em comparação ao tabernáculo de Moisés, apenas uma tenda e a Arca da Aliança embaixo. Só isso. Todo mundo via, todo mundo tinha acesso, não tinha véu, não tinha nada que impedisse das pessoas virem a arca. Então, olha a diferença, o quanto que Davi, gente, foi lá na frente e se antecipou. Aquilo que Jesus faria na cruz, Davi, no tabernáculo de Davi, fez. E lembrando que, se fosse uma outra pessoa que fizesse isso, sem uma atitude de fé, seria morto, seria fulminado. Uzá, por exemplo, tocou na arca e foi fulminado. E por que Davi não? Porque a diferença é quando nós agimos em fé e numa direção específica dada pelo Espírito Santo. Se o Senhor nos autoriza e nós agimos em fé, então o Senhor nos respalda. Agora, se a gente faz as coisas da nossa cabeça, da nossa iniciativa, sem consultar o Senhor, e presunçosamente, porque há uma diferença entre fé e presunção, presunçosamente nós vamos receber a punição. Mas vamos lá, essa estrutura permaneceu durante apenas 40 anos. Foi um parêntese que Deus permitiu que acontecesse. Então, dentro do período da antiga aliança, nós temos 40 anos da nova aliança. Já pensou que coisa incrível? Dentro da antiga aliança, sacrifícios de animais, todas as festas, todas as regras de acesso, de limpeza.
E dentro desse período, Deus permite uma janela aberta de 40 anos, de um vislumbre da nova aliança. Era muito diferente de qualquer outra estrutura no Velho Testamento. Vamos abrir Amós 9:11. Não está projetado, tá? Eu não projetei todos os versículos. Amós 9:11. É uma declaração profética e diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então o profeta Amós, ele profetiza que o tabernáculo de Davi um dia seria reconstruído. O tabernáculo de Davi, que tinha caído, seria levantado outra vez. Agora vamos para Atos, relacionar a profecia de Amós, no capítulo 9, verso 11, com Atos, capítulo 15, a partir do verso 15. Amós profetizou séculos antes de Cristo, provavelmente no ano 700 antes de Cristo. Então, foi bem antes. Tem os 400 anos de silêncio, de Malaquias até João Batista. Deus não falou, 400 anos de silêncio. E aí temos João Batista, o primeiro profeta depois do intervalo de silêncio, profetizando a volta, a chegada, do Messias. Jesus vem, morre, inaugura a igreja em Atos 2, e agora nós temos a igreja já funcionando, tá? E começaram a surgir dúvidas, questões, normal, onde tem pessoas, vai surgindo questionamentos, dúvidas, o que fazer diante de algumas situações, e aí a igreja se reúne, a liderança, da igreja se reúne no primeiro concílio da história, concílio de Jerusalém. Então, em Jerusalém, os apóstolos foram convocados para uma reunião para discutir alguns assuntos. Os assuntos foram discutidos e resolveram emitir um parecer que os crentes gentios, porque agora tinha não só judeus fazendo parte da igreja, convertidos, mas tinha gentios, gente que não era judia. Ou seja, gentios tinham seus hábitos, tinham seus costumes, diferente dos judeus. Os gentios não se circuncidavam. Os gentios, eles comiam carne de porco. Então, assim, começaram a surgir essas dúvidas e o concílio de Jerusalém se reuniu para solucionarem essas questões. E foi decidido que os gentios só precisavam se abster de relações sexuais, que os gentios não precisavam se circuncidar, não precisavam guardar o sábado, e aí foi dada lá as resoluções. Estou falando de uma forma resumida. Teve outras resoluções, mas eu não quero enfatizar isso. No final da reunião, vamos lá. Quando Tiago era o líder da igreja na época, e aí Tiago, esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, tá? Que foi o que escreveu a carta de Tiago, Nós temos Tiago, que foi dos apóstolos iniciais, e nós temos Tiago, que foi uma das colunas da igreja. E Tiago, então, diz assim: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então, Tiago, gente, simplesmente ele vai para a profecia de Amós 9:11 e diz: olha,
A profecia de Amós 9:11 da restauração do tabernáculo de Davi tem a ver com a igreja. Porque a igreja vai ser composta não só de judeus, mas a igreja vai ser composta de gentios. E a profecia de Amós estava declarando isso. O tabernáculo de Davi, que seria levantado, que seria reconstruído, é a igreja de judeus e gentios. Isso só se tem por revelação. Se o Espírito Santo não mostrasse a Tiago que a profecia de Amós 9:11 tinha a ver com o nascimento da igreja, jamais ele saberia. Então, nós temos o quê? O tabernáculo de Davi, no Antigo Testamento, os 40 anos que o tabernáculo de Davi existiu, nós temos como uma figura da igreja. A igreja estava lá no Antigo Testamento, simbolizada, prefigurada no tabernáculo de Davi. Pode colocar o próximo. Então vamos lá. O tabernáculo de Davi foi dado por revelação ao rei Davi. Como eu falei, se Davi não tivesse buscado o Senhor, se ele não tivesse procurado o coração de Deus, ele não teria recebido a instrução. Então foi dado por revelação, porque ele sabia que a presença de Deus era essencial para qualquer visitação e ele ansiava por essa presença. Em várias ocasiões, Davi, ele diz: Senhor, eu amo a tua presença, eu amo a habitação da tua presença. Salmo 26, ele diz isso: eu amo, Senhor, a habitação da tua presença, o lugar onde a tua glória permanece. Então Davi era um cara que dizia assim: a presença de Deus é a coisa mais importante que Israel tem. Israel tem carros, tem cavalos, tem soldados, tem armas, mas a presença de Deus é o que temos de mais importante. E o rei Saul não deu valor à presença de Deus. A arca ficou desprezada na época de Saul, porque a arca era símbolo da presença de Deus. E Davi diz: eu quero trazer a arca de volta para Jerusalém. Então Davi era um homem que amava a presença de Deus. Isso é o primeiro ponto, gente, para nós entendermos a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é o ajuntamento dos santos, mas é o lugar da presença manifesta de Deus. É o lugar onde Deus quer se manifestar. Eu tenho pedido isso. Senhor, eu quero que cada culto, cada momento, seja um momento na tua presença. Eu não quero que seja algo repetitivo, monótono, chato, que a tua presença não esteja aqui, apenas a onipresença de Deus. Não, não queremos apenas a onipresença, nós queremos a presença manifesta. Então Davi não fez voltar a arca, tem toda aí uma história da arca voltando para Jerusalém. Houve uma primeira tentativa, mas Uzá toca na arca, porque a arca ia caindo do carro de boi. A arca não foi transportada da maneira certa, A arca não foi feita para ser transportada em carros de boi, mas nos ombros dos levitas. Isso também tem uma aplicação muito, muito, muito forte. A presença de Deus, ela não vem, irmãos, por uma estrutura física. A presença de Deus não vem porque a gente tem data show, futuramente um painel de LED, iluminação, instrumentos, instrumentos caros, toda essa tecnologia, todo esse equipamento. Imagine que tem igrejas que são zilhões de vezes mais avançadas do que nós, mas não é isso que traz a presença de Deus. Se a gente quiser que essas coisas tragam a presença de Deus, nós estamos colocando um carro de boi de novo. A presença de Deus não vem através da tecnologia, da luz, do som. Não, a presença de Deus vem através de pessoas. São pessoas buscando, é nos ombros. E nos ombros pesa. Há uma responsabilidade. Amém, eu gosto de tecnologia, Estou já pesquisando até um telão de LED aqui, para colocar aqui, vai ser maravilhoso. Mas eu sei que não é isso. Isso é para nós. Isso é para o nosso conforto, Isso é para o visual. Mas não é isso, irmãos. Não é parede preta ou branca que traz a presença de Deus.
O que traz a presença de Deus são pessoas. Pessoas comprometidas, pessoas que querem, pessoas que estão sedentas. Então, Davi entendeu isso. Quando Uzá morreu, ele teve um santo temor. Como eu vou trazer a arca de Deus? Aí Deus disse, traga do jeito certo, do jeito que eu mandei. A arca tem que ser carregada. Mas isso já é uma outra linha para a gente depois explorar. Mas daí Davi traz a arca. E Davi não colocou a arca no Monte Gibeon. Monte Gibeon, em Jerusalém, era onde o tabernáculo de Moisés estava construído. Então ele não leva a arca para o Monte Gibeon. Ele leva a arca para o Monte Sião. Então veja o quanto que Davi, ele entende, né? É a presença de Deus que nós precisamos. A presença de Deus é o que mais importa. E a presença de Deus, simbolizada na arca, vai estar no Monte Sião. E o Monte Sião é onde Davi tem a sua cidadela, né? A cidade de Davi é no Monte Sião. Ele queria a arca perto dele. Então ele leva para o Monte Sião, na cidade de Davi. Ele não construiu outro tabernáculo, como que estava armado no Monte Gibeon, com os 3 compartimentos, átrio, santo lugar, santo dos santos. E no Monte Gibeon tinha todos aqueles móveis que eu mostrei a vocês. Davi, ele levantou uma tenda, simples tenda. Simples tenda. Se for comparar com a riqueza do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés era uma coisa muito rica. Eram peles, era ouro, era prata, era detalhes. Davi diz, eu vou construir uma simples tenda, uma cabana. Será que isso foi por acaso? O que é que Deus quer nos ensinar com isso, gente? Que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não está no lugar de ostentação. Infelizmente a igreja, A igreja, quando foi se afastando cada vez mais do Espírito Santo, a igreja foi voltando a ser ostentadora de riquezas, as grandes catedrais, por exemplo. Eu acho bonito, tá? Eu não tem problema de eu visitar uma catedral. A gente foi em Santiago, belíssima. A Catedral Metropolitana de Santiago, a gente entrou lá, tirou foto. Tem uma parte lá, gente, que é toda de ouro, ouro. Eu fiquei lá assim, meu Deus, eu nunca vi tanto ouro na minha frente. Aqui em Salvador tem igrejas que são assim, né? De ouro. Mas são bonitas de se ver, de tirar foto, de lugar turístico. Mas se lá não tiver corações simples, como a tenda de Davi, porque a tenda de Davi simboliza o quê? O nosso coração. Na simplicidade. Se não tiver, queridos, essa simplicidade, Deus não vem. Porque Deus não está no orgulho. Deus não está na ostentação. Deus está onde tem corações o quê? Quebrantados. Amém? Nós temos que ser esse tipo de igreja, onde nós podemos ter toda a tecnologia, todo o conforto, ar-condicionado, nós podemos ter o prédio mais lindo de Garanhuns, mas deixa eu te dizer, o que mais importa é se os nossos corações vão continuar sedentos e famintos por Deus. É isso que Deus quer. Então aquela tenda de Davi, simples tenda, mas foi o lugar onde Deus quis estar. Eu ouvi do pastor Harold Walker, Davi falando com Deus, e o Harold diz que Deus ouviu, o pedido de Davi. Davi dizendo, Deus, eu habito numa casa, num palácio, e o Senhor merece um lugar também, para habitar. E o Senhor
estava dizendo assim, né? Mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não preciso disso. Na verdade, Deus não precisava, né? Mas aí o Harold diz que Deus viu tanto o coração de Davi, Deus viu o desejo de Davi, Deus viu Davi tão interessado nas coisas de Deus, que aí Deus diz, tá bom. Tá bom. Gostei, faça. Faça. Por quê? Porque Davi agradou o coração de Deus. Davi agradou o coração de Deus. Esse é o segredo. Né? Que a gente não perca esse coração. Amém? Porque quando a gente começa a se orgulhar... Hoje eu estava ali orando, como eu falei, né? Naquele momentozinho final do louvor, e Deus trouxe para mim Jeremias 9:23. O Cristiano estava orando, e Deus começou a falar comigo. Jeremias 9:23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. E eu estava ali chorando diante de Deus, Senhor, não é minha sabedoria, não é minha força, não é minha riqueza, não é minha capacidade, não é nada disso. Eu quero te conhecer. E no final do verso 24, lá de Jeremias 9 diz, porque destas coisas eu me agrado. Destas coisas eu me agrado. Vamos perguntar a Deus o que lhe agrada? Esse é o coração de Davi. Vamos continuar então. Pode passar para o próximo. Nós não lemos, né? Não vamos ler por conta da hora, mas anota, tá? 1 Crônicas 13-16. Vai falar da volta da arca para Jerusalém. E 2 Samuel, essa eu quero ler, eu acho interessante a gente ler. Vamos lá, 2 Samuel 6:17. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo e cada um foi para a sua casa. Aqui tem sacrifício, mas depois daqui não tem mais. Nós temos a arca sendo introduzida na tenda e tem holocaustos e ofertas pacíficas. Mas a partir daqui só vai ter som de música no tabernáculo de Davi. Só vai ter adoração. 24 horas, 7 dias na semana. Turnos se revezando de hora em hora no tabernáculo de Davi. Então, por isso que eu fiz questão de ler. Vamos para o próximo slide. Então, agora, em Jerusalém, tem 2 tabernáculos armados. O tabernáculo de Moisés, no monte Gibeon, sem a presença de Deus. Preste atenção nisso. O tabernáculo de Moisés estava no monte Gibeon, mas sem a presença de Deus. Por quê? Porque a arca não estava lá. Não é esse não, viu? Não é esse não, é antes. Isso. Vamos para 1 Crônicas 16. Primeiro livro de Crônicas 16, das Crônicas, né? 37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Então, a arca estava no Monte Sião. Também deixou Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa para serem porteiros. Eu não vou ler, tá? Só o 38. E deixou a Zadok, o sacerdote, olha aí.
e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão. Então nós temos agora tabernáculo de Moisés, sem a arca da aliança, no monte Gibeão, sem a presença do Senhor, com os sacerdotes, Zadok e os sacerdotes, e temos a arca da aliança no monte Sião, com os músicos e cantores, com a adoração. Enquanto que o tabernáculo de Davi estava no monte Sião com a presença do Senhor. Ok, houve um transplante do Santo dos Santos para o monte Sião. Por quê? Porque a arca da aliança não estava no tabernáculo mais de Moisés, estava agora no tabernáculo de Davi. Os sacerdotes que estavam no monte Sião operavam em novas áreas de ministério. Por quê? Porque os sacerdotes que estavam no tabernáculo de Moisés, eles tinham que matar animal, derramar sangue, lavar as mãos, tinha todo aquele ritual. Os que estavam no tabernáculo de Davi, não. Eles não tinham mais aqueles rituais antigos. Eles estavam agora em novas áreas de ministério, cantando, adorando, salmodiando, compondo, orando. Era totalmente diferente. Todos eles tinham a oportunidade de ministrar ao Senhor, porque não havia véu. Olha aí, foi antecipado. No tabernáculo de Davi foi antecipado o que Jesus faria na cruz. Não havia véu. O ministério deles não incluía sacrifício animal, mas eram sacrifícios espirituais. Somos nós. A gente não está trazendo aqui hoje mais bode, touro, pomba, oferta de manjares, farinha de trigo, flor da farinha, azeite. Não é isso que a gente traz mais. O que é que a gente traz agora para o culto? Louvor e adoração, oração, intercessão. Isso são chamados o quê? Sacrifícios espirituais. Não matamos mais um animal. Agora a oferta somos nós. O apóstolo Paulo diz que a gente se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício agora é espiritual. Então há uma mudança e Davi faz essa mudança. Então, sacrifícios espirituais. Pode passar. Estamos terminando, tá, queridos? Quase terminando. Então, o tabernáculo de Davi é figura da igreja. 40 anos no Antigo Testamento, a igreja estava lá. Claro que não era a igreja como nós temos a estrutura hoje, né? Mas eu estou falando da igreja no sentido de sacrifícios espirituais. Louvor e adoração estavam lá sendo oferecidos como incenso. A ordem de adoração no tabernáculo de Davi é de significado especial à luz do que Deus está fazendo nestes dias, para estabelecer e reedificar o tabernáculo de Davi. E aí tem alguns versículos, eu não vou ler por conta da hora, tá? Mas você que está com a apostila, leia, pesquise, aprofunde mais. Note os seguintes versículos que falam dessa ordem de adoração no tabernáculo de Davi. E esses versículos aqui vão dizer como que eles ministravam diante do Senhor no tabernáculo de Davi. Pode passar. Os salmos, como eu falei, na sua maioria surgiram no tabernáculo de Davi e descrevem a adoração que havia ali. No Novo Testamento não há uma ordem de adoração específica. Não encontramos no Novo Testamento assim uma ordem específica dada à igreja. Porém, Cristo ensinou que iria cumprir na igreja tudo o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos a respeito dele. Então, em Lucas 24:14, Jesus caminhando ali com os 2 discípulos no caminho de Emaús, o Senhor diz: olha, o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos vai se cumprir. Então, se o tabernáculo de Davi, no Antigo Testamento, é uma figura da igreja, e o tabernáculo de Davi tinha uma ordem de adoração, supomos então que a igreja deva ser esse lugar de adoração também, hoje. Próximo, pode passar. Deus não prometeu restaurar, a gente já leu aqui. Deus não prometeu restaurar o tabernáculo de Moisés.
A sua promessa é restaurar o tabernáculo de Davi. Amós 9:11, a gente já leu, é o tabernáculo de Davi. Ele nos diz que não chegamos ao Monte Sinai. Então eu quero que você abra aí em Hebreus. Vamos ler logo para depois eu comentar. Hebreus 12:18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, referência ao Monte Sinai, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Isso aqui é o Monte Sinai. Quando o monte começou a fumegar, quando relâmpagos, trovões, o que foi que o povo disse? Moisés, suba em nosso lugar. A música que a gente canta, né? Porta da casa mais simples, é baseada exatamente nisso aí. Moisés, suba em nosso lugar, porque o povo teve medo da presença. Isso é a antiga aliança. A antiga aliança, medo da presença de Deus. Por quê? Porque se alguém entrar na presença de Deus, na antiga aliança, em pecado, é fulminado. Tinha boquinha não. Fulminado. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Gente, eu esqueci de falar. Para vocês terem ideia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com uma corda amarrada no tornozelo. Ele entrava e ficava uma corda. E enquanto ele andava, no vestido do sumo sacerdote tinha umas campainhas. E as campainhas, claro, ele estava andando, estava se movimentando, as campainhas estavam tocando. E quem estava do lado de fora dizia: ele está vivo, não morreu fulminado, porque ele entrou corretamente com o sangue do animal morto. Se a campainha parasse de tocar alguns minutos, eu acho que ele morreu. O que é que eles faziam? Eles não podiam entrar lá, porque senão morria todo mundo. Eles puxavam o sumo sacerdote. Não tem relatos que aconteceu isso, tá? Mas puxariam o sumo sacerdote pela corda, porque não podiam entrar lá. Tamanha era a santidade de Deus. Então, aqui em Hebreus está dizendo, olha, não é o Monte Sinai, verso 20, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Olha o peso aí da glória e da santidade. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até Moisés disse: eu estou tremendo na presença de Deus. Mas tendes, agora o escritor aos Hebreus faz o contraponto: mas tendes chegado ao Monte Sião. Então a igreja é o Monte Sião, o lugar onde a arca estava e a adoração estava acontecendo 24 horas, 7 dias na semana. Mas tendes chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. É lindo isso aqui, não é? Que descrição linda da igreja. O Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Que privilégio fazer parte da igreja, hein? E não é mais o Monte Sinai. No Monte Sinai, medo. Moisés, suba em nosso lugar. Na igreja não. Na igreja você não precisa mandar o pastor, a pastora, entrar na presença de Deus na sua frente, porque senão você morre. Não tem mais isso. Na igreja, o vivo caminho, o novo e vivo caminho está aberto pelo sangue de Jesus. Se você estiver debaixo do sangue, você pode entrar na presença. Isso não é justificativa para pecarmos, porque tem gente que se aproveita disso, e o nome disso é libertinagem, tá? Porque a graça também tem um limite, né? Um dia a porta da graça vai fechar, mas hoje
Nós podemos entrar na presença de Deus sem intermediários. Por quê? Porque Jesus já fez o caminho. Então, inclusive o que Lutero rompeu com a Igreja Católica na época foi isso. Lutero disse: não, o sacerdócio é de todos os crentes. Todos os crentes podem ter acesso à presença de Deus. Todo mundo pode orar direto a Deus. Todo mundo pode ler a Bíblia. A igreja proibia. Inclusive uma pessoa até me disse ontem, que na igreja que ela faz parte, não é recomendado ela ler a Bíblia, a não ser o pastor interpretando por ela. Eu digo: onde é que tem isso? Pelo amor de Deus, onde é que tem isso? Isso é catolicismo. No catolicismo romano, ninguém podia ler a Bíblia, porque era o padre que interpretava. Não existe isso, irmãos. Pastor não monopoliza mais a presença de Deus. O pastor é conservo. O pastor é sacerdote junto com vocês que são sacerdotes também. Nós todos somos sacerdotes na nova aliança. Amém? Então não tem mais essa história. Antigamente a missa era em latim. Ninguém entendia nada. Ninguém lia a Bíblia. Hoje a Bíblia está na nossa língua. Glória a Deus por João Ferreira de Almeida. Porque ele trouxe para nós a Bíblia em português. Lutero trouxe a Bíblia em alemão. John Wycliffe foi morto porque trouxe a Bíblia em inglês. Todo mundo que traduzia a Bíblia para a sua própria língua era morto, era perseguido. Que privilégio nós temos hoje. Então, o Monte Sião, todo mundo está com a cara descoberta, todo mundo está face a face com o Senhor, por causa do sangue de Jesus. Baseados no sangue, nós entramos na presença dele. Amém? Então, chegamos ao Monte Sião. Próximo, para a gente finalizar. É no tabernáculo de Davi em que podemos encontrar a ordem de adoração para o Novo Testamento. Temos abundantes evidências de que a igreja no Novo Testamento usava os salmos na adoração, mais do que qualquer outra coisa. Em 1 Coríntios 14, por exemplo, 26, Paulo diz: olha, um tem salmo, então eles cantavam salmos. Efésios 5,19, Paulo também instruindo, diz: salmos, hinos e cânticos espirituais, então eles cantavam salmos. Colossenses 3,16 também, Paulo diz: olha, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. São evidências de que a igreja de Atos dos Apóstolos cantavam salmos. Ou seja, seguiam a ordem de adoração do tabernáculo de Davi. E agora o último mesmo. Tendo isso em mente, não nos é difícil vermos que o Monte Sião e a adoração no Monte Sião é um estudo muito importante através da Escritura. Sempre que Sião é mencionado, relaciona-se com alguma verdade que é de particular significado para a igreja do Novo Testamento. Então, sempre que você lê a palavra Sião, quer no Antigo, quer no Novo, é a igreja. Certo? Toda vez que você encontrar Monte Sião, Sião, tem alguma coisa ali relacionada à igreja. E quem fez isso? Nosso amigo Davi. Por quê? Porque Davi queria a presença de Deus, sem o véu, sem barreiras, sem dificuldade. Ele queria que a arca pudesse ser acessada diretamente, e Deus aprovou, porque senão Davi teria sido fulminado. Deus teria matado Davi e todos aqueles sacerdotes ali, todo mundo ali dançando ao redor da arca, todo mundo vendo a arca. Inconcebível isso no tabernáculo de Moisés. Mas 40 anos prefigurando a igreja. Vamos ficar em pé? Hoje nós temos liberdade de adentrar a presença de Deus. Nos atrevemos a chamá-lo de Pai por causa de Jesus. Deus no Antigo Testamento não era tratado como Pai. Em alguns textos, muito poucos, do Antigo Testamento tem lá: Pai dos órfãos, é Deus na sua santa habitação. Mas muito pouco.
os israelitas não lidavam dessa forma com Deus. Através de Jesus, nós podemos hoje chamá-lo de Pai. Nós podemos hoje acessar esse lugar que era inacessível por conta do véu. Feche seus olhos agora. Então, como Davi, nós também queremos esse lugar. Como Davi decidiu construir um lugar para Deus, uma tenda simples, uma simples barraca, nenhum luxo, nenhuma ostentação, nada requintado, nada de complicação. Deixa eu falar para alguém aqui, o caminho para Deus é simples. Nós complicamos, mas o caminho para Deus é simples. A religião complica, as igrejas evangélicas complicaram demais o caminho para Deus, demais. Eu arrisco dizer que nos tornamos até uma pedra de tropeço para algumas pessoas, porque impedimos as pessoas de acessarem o Senhor. Mas o evangelho é simples. Deixa eu te dizer, se você se apropriar do sangue de Jesus, se você se apropriar da obra da cruz, pelo sangue e pela cruz você tem acesso. O escritor aos Hebreus disse isso. Hebreus capítulo 10. Quantos instrumentos estão tocando? Deixa eu ler para você. Hebreus capítulo 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, tendo coragem, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Meu Deus, o que era impossível na lei, o que era impossível no tabernáculo de Moisés, agora, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo sangue. Levante sua voz, levante suas mãos aos céus e diga obrigado, obrigado, obrigado pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Oh Jesus, Tu és para sempre sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem eterna de Melquisedeque. Ah, Jesus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. Aproximemo-nos, meus irmãos, adentremos ao Santo dos Santos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Lavados no sangue, nós temos acesso à presença